Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Números, capítulo 26. O segundo recenseamento. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubens, o primogênito de Israel, os filhos de Rubens, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Esses Datã e Abirão foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Inri, a família dos Enritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. E os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Sela, a família dos Selitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amolitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Esrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Serete, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalael, a família dos Jalelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade. Gileade, a família dos Gileaditas. Essas são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semita, a família dos Simidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelefuade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas,
E o nome das filhas de Zelofade foram Macra, Noa, Ocra, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Dan, a família de Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Bela, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arte, Naamã; de Arte, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. O que foram deles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo suas famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 664.400. Os filhos de Asser, segundo suas famílias, foram Ima, a família dos Imenaitas; de Isvi, a família dos Invitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquelitas. E o nome da filha de Asser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que dele foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazael, a família dos Jazelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gezer, a família dos Gezeritas; de Silem, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E esse se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes. Segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e a de poucos. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas; a família dos Hebronitas; a família dos Malitas; a família dos Mucitas; a família dos Coraitas. E Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú e Eleazar e Tamar. Porém Nadab e Abiú morreram, quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000. Todo homem da idade de 1 mês para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhe foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre esses nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.